Então, para a peça de hoje, novamente a gente tem retalhinhos de jeans de tricoline, retalhinhos, retalhinhos, retalhinhos. Essa aqui são faixas, né, que eu tenho de um outro projeto. É um tecido misto. Esse daqui já é tricoline mesmo, 100% algodão. Somente esse pedaço vai dar pra gente fazer a nécessaire, misturando com jeans. Esse jeans, ele tá misturado. Tem uns que são 100% algodão, outros tem um pouquinho de elastano, mas a gente consegue trabalhar todos esses tecidinhos. E a base eu vou usar novamente o feltro, como eu tenho comentado com vocês, eu tô utilizando bastante retalhos de feltro aqui para fazer as peças. E a gente vai apoiar todos esses tecidinhos no feltro. Essas faixinhas são faixas de barrado de forro de cortina, eu ganhei muito e vou trabalhar para fazer o forro da peça, a parte interna. A primeira coisa que eu faço é pegar essas faixas, refilar e unir, costurar uma na outra para poder fazer o forro, tá? E eu vou mostrar para vocês em detalhes. Eu tenho aqui a medida de 21 por 28, já fiz esse gabarito para facilitar aqui na hora de cortar. Então eu já sei mais ou menos quantos pedacinhos eu vou precisar para fazer esse forro nessa medida. Eu corto sempre um pouquinho maior, para que depois eu possa refilar na medida correta. E aí, essa é uma ideia que eu quero mostrar, porque tem muita gente com esse tipo de retalho e acha que não dá para aproveitar como forro. E dá sim, viu, gente? Fica muito bacana. Eu vou mostrar para vocês todos os detalhes agora aqui na máquina, mas basicamente a gente vai unir esses tecidos. Aqui na máquina eu já uni o tecido, tô fazendo uma margem de costura de 1 centímetro, que é um pouquinho mais do que o pé de máquina. Tô unindo direito com direito. Se de repente você tiver com o tecido estampado, você presta bem atenção aí no direito com direito, faz a união dessas faixas, não importa se forem faixas mais largas ou menor ou mais estreitas, você faz a união certinho de cada faixa. E assim você vai aproveitar todos os seus tecidos, os seus retalhos também no lado interno da peça, tá bom? Que é muito bacana. A gente sempre fala do lado externo da peça, mas a parte interna também dá para trabalhar com muitos retalhinhos. Aqui eu já uni todos os tecidinhos e vou montar conforme a medida que eu preciso aí de 21 por 28, que é a medida do corpo da peça. Então, depois que eu fiz as costuras das faixas, eu vou rebater essas costuras. Então, eu fui no ferro, tombei essas costuras, eu não abri, porque esse tecido é mais fino. Se você tiver com um tecido mais grosso e quiser abrir, aí você pode fazer isso, né? Mas eu tombei as costuras e tô rebatendo todas as emendas bem bonitinho, assim com a distância de um pé de máquina, e o tecido de trás vai ficar bem assentadinho nessas emendas. E olha só como que ficou aqui. Vou mostrar para vocês que dá para fazer sim. Se você tiver faixas de tecido na mesma cor, você faz esse trabalho e dá para fazer assim a parte interna dos seus trabalhos com retalhos, fica uma beleza, tá? Aqui eu já fiz uma área bem maior do que eu vou precisar, olha. Esse retângulo aqui ele tá bem centralizado. Agora eu vou cortar certinho para deixar o forro na medida que eu preciso. Agora, feito isso, eu resolvi que eu quero colocar bolsinhos para ter uma opção de montagem aí para vocês, com bolsinhos também com material alternativo, que é essa telinha que eu já venho usando aqui, já usei em outros vídeos dessa playlist. Se você não viu ainda, dá uma olhadinha. É uma telinha que pode ser substituída por tela vôlei, por outro tecido, por outro retalhinho, por tule, enfim, o que você tiver aí e possa aproveitar. Aqui no caso eu vou fazer um bolsinho de 15 centímetros de altura pela largura aí do corpo da peça. Eu vou cortar e vou montar também aproveitando faixinhas do tecido para fazer o acabamento desse bolso e aplicar ele no forro. Agora aqui eu tenho uma faixinha, que pode ser uma faixinha de qualquer retalho que você tenha. Eu tô usando 5 centímetros, mas pode ser 4, 3 centímetros, pode ser um viés que você tenha e queira reaproveitar.
eu vou fazer aqui o acabamento desse bolso, o debrum. No caso aqui eu coloquei direito com a faixinha, no caso com a tela, né? Mas se for tecido é direito com direito. Vou fazer isso nos dois bolsos, que os dois lados internos terão bolsos, então eu faço já uma costura de um pé de máquina, depois eu vou virar, dobrar e rebater. Agora, para encaixar esse bolso no corpo aí do forro, eu vou colocar ele bem certinho e vou escolher a distância. No caso, eu já escolhi aqui a distância de 6 centímetros da parte de cima até onde começa o bolso. Vou conferir a medida certinho e já vou costurar esse bolso, a parte de baixo, as laterais, ele já vai ficar aplicado aí no corpo desse forro aí. Dessa forma, faço uma costura de segurança bem na beiradinha. E eu vou fazer uma divisória nesse bolso bem no meio, vou mostrar para vocês aqui de pertinho. Para ser um bolso mais funcional no caso aí, né? Nessa parte aqui eu vou fazer um reforço aqui, eu fiz a costura no meio para fazer a divisória, né, de baixo para cima. E vou fazer um reforço aí, chego com a costurinha bem em cima aí do acabamento do debrum, da faixinha de tecido, e faço aí uns 3 pontinhos para frente e para trás, fazendo um reforço aí em cada bolsinho, que agora com essa divisória eu fico com 2 bolsinhos. E olha só que graça que fica esse forro, não deixa nada a desejar de um tecido inteiro, tá bem emendado, bem costurado e o bolso ficou bem aplicado. Já tenho aí o gabarito para conferir a medida, agora é só cortar os excessos que eu deixei a mais, eu sempre deixo a mais porque facilita na costura. A gente agora corta os excessos do bolsinho, refila tudo e reserva essa parte interna aí da peça que já tá finalizada. Agora eu pego uma faixinha do retalhinho que eu escolho aí, no caso eu escolhi esse como principal, vou pegar um retalhinho de 5 centímetros e uma pequena faixa aí desse pedacinho para fazer os acabamentos que eu preciso, né? Do zíper, da alcinha, enfim. E o restante eu vou usar no corpo da peça para fazer aí a técnica do corpo da peça com retalhos. Antes então eu já separei essa faixinha e agora eu vou preparar todo o corpo da peça lá na máquina. E aqui eu tô colocando os tecidos na base de feltro, poderia ser uma base de manta que você tem aí, e tô fazendo a aplicação desses tecidinhos nessa técnica onde a gente vai costurando e vai quiltando ao mesmo tempo. Agora eu vou preparar o zíper para colocar na peça. De um lado do zíper eu coloco o debrum, então eu deixo esse lado bem acertadinho, conforme já mostrei para vocês aqui também na outra peça da bolsinha triangular. Eu vou tirar um pedacinho aí e vou fazer um debrum em apenas uma das pontas desse zíper. É um zíper a metro, é um zíper largo, tá? Mas pode ser o zíper que você estiver usando aí. No caso, a metro, claro. Vou fazer o acabamento de um dos lados desse zíper.
Feito isso em um dos lados, no outro lado eu vou colocar o cursor. Então eu faço aquele processo de tirar o dentinho e encaixar o cursor nesse zíper. Feito isso, então, agora a gente vai pegar as partes do corpo da peça, que são as duas partes principais, onde a gente fez o trabalho com retalhos. Eu vou escolher uma das partes para já posicionar esse zíper. Então, essa parte do zíper que tá com o debrum, eu vou deixar do lado direito e eu vou fazer uma marcação de 1,5 cm aí da lateral para dentro. Eu vou usar 1,5 cm, me baseando no pé dessa máquina, né? Que é um pé de máquina industrial de 0,5 centímetro. Se você for usar um pezinho maior ou aquele convencional da máquina doméstica, você pode até aumentar um pouquinho essa distância e marcar 2 centímetros, tá? Aqui então eu faço uma marcação de 1,5 nesse lado direito e aí do lado esquerdo eu vou fazer a mesma marcação. Agora a gente vai costurar o zíper com o lado direito para baixo. E para costurar o zíper, a gente coloca uns alfinetes, prende bem, para que ele não saia dessa marcação que a gente fez na lateral, né? E também não fique torto, ele tem que ficar certinho, pareado aí com a parte de cima da peça. Então, a gente vai fazer primeiro uma costura de segurança, que é aquela costura bem na beiradinha, respeitando as medidas das laterais. Eu vou abrir esse zíper e vou fazer esse movimento aqui, que é essa voltinha, bem em cima dessa marcação de 1,5 cm. Aqui eu faço direto na peça, mas se você quiser fazer separado, aí você pega, faz a preguinha separada, dá uns pontinhos, né, à mão, para que esse lado do zíper fique com essa curvinha, né? Então isso é opcional. Aqui eu prefiro fazer dessa forma, é mais rápido, já tô mais acostumada, mas se você vai fazer a primeira vez, se você tá iniciando, sempre dar uns pontinhos é uma ótima opção para o zíper ficar no lugar. Olha só como fica a beiradinha do zíper, já costurada com a curvinha, né? E respeitando essa marcação de 1,5 cm. Lembrando, gente, quem não tá acostumado vai fazer a primeira vez, dá uns pontinhos à mão separado que funciona, tá? E aí a gente vai ter esse resultado, um lado e o outro do zíper. Agora nós vamos repetir o processo do outro lado, né, na outra parte aí do corpo da peça. Então, agora, feitas as marcações, eu vou posicionar o zíper, que já tá costurado na outra parte, direito para baixo. Então, vai ficar tudo direito para baixo, zíper e o corpo da peça. Nessa hora, a marcação vai ficar mostrando que tá certinho por causa dessa lateral aí, vai dar certinho lateral com lateral. Eu vou fazer as mesmas marcações, fazer da mesma forma. A única coisa diferente é que agora o zíper, o outro lado já está também costurado no outro lado da peça. Faço uma costura de segurança e agora a costura vai começar ao contrário. A gente vai começar pela parte do debrum e depois a gente faz a curvinha aí no final, respeitando a marcação do alfinete, a marcação da medida de 1,5 cm. Quando chega na beiradinha do outro lado, a gente finaliza fazendo a curvinha. Segue com a costura de segurança, confere bem essa medida. A medida do outro lado tem que estar certinha com a outra. No meu caso aí, 1,5 cm. Faço a curvinha no zíper e faço a costurinha, fazendo aí um retrocesso e ficando exatamente com a mesma medida nos dois lados.
Essa sobrinha eu vou cortar e vou selar com o isqueiro. E agora a gente já vai fazer a colocação do forro, que é aquela colocação que a gente sempre faz, posicionando o forro com o direito para baixo, no avesso do zíper. Aí eu faço certinho a marcação, confiro a medida, coloco o alfinete. Se você precisar colocar bastante alfinete, pode colocar, para que esse forrinho fique alinhado com a peça. E agora eu vou passar a costura definitiva, que é a costura de um pé de máquina. No meu caso, eu não vou trocar o calcador. Quem gosta da costura bem encostadinha pode usar o calcador apropriado para zíper. Normalmente as máquinas vêm com esse calcador, principalmente as máquinas domésticas. Então eu vou fazer essa costura e no outro lado eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Dessa forma já vou ficar com a peça prontinha só para fechar. As duas partes do forro já estão costuradas, agora eu vou dar uma passadinha para assentar todas as costurinhas. E olha só como fica bonito, gente, esse acabamento. Fica bem diferente, né? É mais uma opção aí de acabamento para zíper, para as nossas nécessaires. E agora já passei, já ajeitei, a parte de dentro ficou linda também, com esses retalhos reaproveitados. Eu vou agora então passar a costura de pesponto, rebatendo aí com um pé de máquina em cada lado do zíper. E olha só que boniteza que ficou esse zíper. Ficou uma boniteza, muito lindo mesmo. Agora, gente, feito tudo isso, a peça alinhada, o que a gente tem que fazer aí de bordado, de etiqueta, a gente faz tudo agora. Inclusive essa alcinha que eu vou colocar aqui, eu vou colocar aqui no lado aonde o zíper não tem debrum. Eu vou fazer uma alcinha aí de 5 centímetros, um debrum. Aquela dobra que a gente faz no meio, depois as dobras laterais voltadas para o meio. Eu vou usar essa alcinha que é também opcional na peça, tá? No caso aí eu tô fazendo com o próprio tecido, mas você pode colocar aí a sua criatividade à prova e fazer aí alguma alcinha diferente, ou pode colocar só um porta-alça para colocar uma alça comprada, né? Essas alcinhas de montana. Pode fazer aí uma nécessaire que vira clutch. Enfim, gente, são muitas ideias. E eu vou então costurar essa alcinha simples no lado aí do zíper que não tem o debrum. Vou fazer uma costurinha e depois já vou aplicar ela no lado direito da peça. Para costurar, eu vou descer 2 centímetros da parte de cima aí, onde vocês estão vendo, mas isso também é opcional, tá? Você pode colocar mais para cima ou mais para baixo. E aí, vou fazer uma pequena costurinha de segurança, bem aí na marcação que eu determinei para esta alcinha. Agora sim a gente vai fechar essa peça unindo as duas partes de fora e as duas partes do forro. Aqui onde tem a emenda dos tecidos eu preciso caprichar, deixar bem ajeitadinho. Olha só, confiro o zíper, tá dando tudo certinho, tá tudo certo, não precisa refilar. Então eu vou unir as partes, aqui onde tem a emenda dos tecidos, eu vou reforçar com um alfinete, tem que ficar muito bem marcado, porque senão a peça vai ficar torta.
Feito isso, eu já vou fazer a costura na lateral da parte de fora e também na parte do forro com um pé de máquina. Ficou tudo certinho desse lado, faço a mesma coisa do outro lado. Sempre confiro as medidas, a parte do debrum vai ficar pro lado do forro, acerto bem as emendas e passo a costura lateral. Pronto, agora a gente vai fechar os fundos. Faço uma costurinha de um pé de máquina. E aí, nessa hora, a gente percebe o alinhamento da peça, né? A peça tem que estar parte com parte bem certinha. Bem alinhada. Na parte do forro, eu vou fazer uma costurinha, mas vou deixar uma abertura no meio que passe a minha mão para que eu possa desvirar essa peça. Agora sim, por essa mesma abertura, já passando a minha mão com folga aí, eu vou fazer as caixinhas de leite, as profundidades aí da peça. E dessa vez eu vou fazer bem rapidinho, unindo a costura de baixo com a costura da lateral, chanfrando aí bem a peça, ajeitando bem o tecido e deixando a costura da lateral e a costura do fundo bem uma em cima da outra. E aqui eu vou marcar de uma beiradinha a outra 5 centímetros, que é o ideal para esse tamanho de peça, para não ficar muito larga. Então, faço aí essa marcação. Se você achar que precisa riscar, você risca aí com uma caneta de tecido, né, que saia depois. E faça essa marcação da melhor forma possível. Quer fazer a caixinha de leite tradicional também pode. No meu caso, eu vou fazer assim mesmo e vou usar a fita métrica para estar marcando aí já direto na máquina e costurando. Já ficou assim os dois lados, eu não vou cortar esse biquinho agora. Eu vou agora colocar a mão lá por dentro da abertura, abrir o zíper e vou fazer a mesma coisa na parte aí de fora da peça. Costura da lateral com costura do fundo, marco bem e vou fazer a mesma coisa. Marcar 5 centímetros aí na lateral e costurar, exatamente como eu fiz no forro, agora eu faço na parte de fora. Agora sim, com as duas partes já feitas, as caixinhas de leite, eu vou fazer um forro fixo. Vou pegar lateral com lateral e vou unir essas partes por esse biquinho que eu deixei da caixinha de leite. E aí, vou fazer uma costurinha encostadinha na primeira costurinha que eu fiz, unindo as duas partes, forro e parte de fora. Agora sim eu posso cortar o excesso do biquinho. O biquinho ajuda a gente nesse tipo de costura. Vou também na outra lateral, junto lateral com lateral, biquinho com biquinho e faço a mesma coisa. Se você não entendeu essa parte, volta ao vídeo, assiste novamente, deixa um comentário. Sua dúvida também você pode mandar pelo direct do Instagram, mas eu acredito que não vai ter dúvida não.
não é tão difícil assim. Deixa nos comentários também, porque a sua dúvida pode ajudar outras pessoas. Agora, por essa abertura, né, ficou um pacotinho, por essa abertura eu vou vestir a peça com o forro. Primeiro a gente vai ver a parte interna aí da peça. Agora a gente faz a costurinha nessa abertura por onde a gente virou. E aí eu vou fazer os pontinhos à mão, né, invisíveis, mas você pode fazer também à máquina. E fica a seu gosto e a seu critério. Já fiz a costurinha, a peça ficou assim. Olha que lindo, gente, que fica esses bolsinhos aí super úteis na peça, né? Fica bem bacana mesmo. Agora eu vou dar uns pontinhos no zíper, essa abertura que ficou, para não correr o risco dele abrir, sabe? Se a gente força a peça, pode ser que ele abra. Então eu vou dar uns pontinhos aí com uma linha resistente para que isso não aconteça, tá vendo, ó? Quando a gente fecha a peça, se a gente forçar muito nesse tipo de acabamento, o zíper pode acabar abrindo. Então por isso eu dou uns pontinhos com uma linha resistente. Faço um acabamento bem delicadinho pelo lado de dentro da peça. Depois vocês vão ver que do lado de fora não dá nem pra ver. Prontinho, já fica assim, já dei os pontinhos. Se quiser colocar um pinguinho de cola também pode. E a gente desvira a peça, já ajeita tudo, as costurinhas na parte de baixo, ajeita bem.